Mais uma boa tarde a todos os meus irmãos. Aqui é o pastor Zeca e trago novamente a todos vocês uma pequena reflexão a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. As evidências da ressurreição de Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar aqui a passagem lida em 1 Coríntios 15, 5 a 8, que diz assim: E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo nos traz também neste livro uma compreensão para que todo cristão possa ter esta confiabilidade, essa certeza de que Jesus Cristo realmente ele ressuscitou de dentre os mortos. E a palavra de Deus, ela é a bússola para todos nós que cremos, que temos essa certeza. Assim como Paulo, apóstolo escolhido de Cristo, ensinou. E ele ensinou para que aqueles primeiros crentes daquele tempo, daquela geração, pudessem desfrutar dessa certeza absoluta da ressurreição de Cristo. Um tempo muito conturbado, um tempo em que Jesus foi perseguido, um tempo em que Jesus foi levado até a presença das autoridades, um tempo em que Jesus foi condenado e levado, crucificado e foi morto na cruz ali pelos romanos, mas a sua palavra sempre estava presente com os seus discípulos, quando ele sempre mesmo disse, o próprio Jesus disse que ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar de dentre os mortos. E esta verdade Paulo assimilou, Paulo recebeu, a palavra de Deus diz que Paulo recebeu essas verdades. Essas verdades não foram ditas por Paulo meramente, mas ele havia recebido. E quando nós nos voltamos para a palavra onde Paulo fala, onde ele nos mostra aqui a partir do versículo 5, nós podemos entender que há provas concretas dadas por muitas testemunhas de que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Meu amado irmão, nesta tarde eu quero que você possa entender e ter também essa certeza, porque eu sei que você tem. Essa reflexão é para nos mostrar um pouco mais a verdade expressada nas Escrituras. Assim como Paulo relatou para a sua geração, nós somos também homens e mulheres de Deus que somos usados também pelo Senhor para retratar essa mesma passagem. Talvez com uma palavra diferente, talvez com uma pregação diferente, mas com a mesma autoridade
se é que você não vai falar de si mesmo, ou se você não vai fugir da palavra, porque se você falar de si mesmo, ela já não tem muita prova de evidência. E se você fugir da palavra para falar uma outra coisa, também ela fica fora de evidência. Então, é a palavra de Deus que nos tem que mostrar essa verdade, e esta palavra que nós relatamos agora. A morte e a ressurreição de Cristo. Então, quando nós falamos que Paulo realmente pregava com autoridade, ensinava com autoridade, é porque a palavra de Deus, nos versículos de 3 a 5, nos dá uma informação muito importante, que diz assim, na leitura da palavra de 1 Coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Se você puder dar um glória dele, um glória, porque Paulo está testificando que ele estava ensinando, que ele estava pregando aos de Corintos aquilo que ele havia recebido, aquilo que havia sido ensinado para ele. Ele recebeu de quem? Daqueles que já vinham antes dele. A igreja primitiva, ela já ensinava essas coisas. Isso era uma promessa do próprio Velho Testamento e que se cumpriu plenamente no Novo Testamento. Um cumprimento, né? Então, apareceu para Pedro. Quem foi que apareceu para Pedro? Jesus. E Jesus apareceu para Pedro na praia, né? Na beira da praia, quando Pedro estava ali juntamente com os seus irmãos, depois que Jesus morreu, e ele simplesmente voltou para a prática do seu trabalho, que era a pesca, mas Jesus apareceu para ele depois de ressuscitado. Então, no livro de João, no capítulo 21, 13, ele diz que veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Jesus, ele sempre tem uma mensagem para a sua igreja. Jesus, ele tem uma mensagem, e essa mensagem é a que eu vos dou nessa tarde também, porque ele colocou no meu coração, ele colocou isso como um desejo que aflora dentro do meu coração, de poder ler as Escrituras, de poder compreender as Escrituras, de poder pesquisar sobre as Escrituras e transmitir a mensagem para as pessoas. Então, a sua mensagem para Pedro, ele traz algo muito forte para este discípulo dele. E ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. João 21, 17. Então, pastorear as ovelhas é cuidar, é proteger, é alimentar. E essa foi a mensagem que Jesus entrega para Pedro. Jesus também, ele apareceu também para Paulo. E sua mensagem para Paulo está lá em Atos 9,16, quando ele diz: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus, depois de morto, aparece a ele, ressuscitado, e procura Pedro: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E na terceira vez ele diz: pastoreia
as minhas ovelhas. Para Paulo, ele apenas disse nessa frase, neste versículo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Talvez ele não tenha falado isso diretamente para Paulo, mas a palavra foi direcionada ao profeta Ananias, porque Ananias ficou com medo de ir até Paulo, de impor as suas mãos para que ele pudesse ficar restabelecido daquelas escamas que estavam nos seus olhos, para que Paulo pudesse ser batizado, né, revestido realmente com poder e com autoridade para pregar o evangelho, do qual o Senhor agora estava comissionando ele, para levar as boas novas ao povo gentílico. Sabe, o Senhor, ele apareceu a esses dois homens em especial, mas a Bíblia diz que ele apareceu também, ele foi visto mais tarde por todos os apóstolos, ele apareceu para mais de 500 irmãos, né? E Paulo diz que ele foi o último que viu Jesus Cristo ressurreto. Então isto é mais do que prova, é mais do que uma evidência de que Jesus, ele ressuscitou, não é? Então, a ressurreição de Cristo a esses dois apóstolos revela um chamado. E esse chamado é um chamado especial, é um chamado também para cumprirmos um serviço no reino de Deus. Então, quando nós somos chamados para fazermos um trabalho, para sermos servos do Senhor, para usar os nossos dons a favor do crescimento do reino de Deus. Pastoreia as minhas ovelhas e anunciar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Quero dizer para você, meu irmão, nesta tarde, que eu e você, nós temos uma missão muito importante nesta terra. Essa geração agora, ela é uma geração que pertence a nós todos. As gerações antigas se passaram e hoje elas aguardam a grande promessa da ressurreição dos seus corpos, os santos que morreram na fé. A Bíblia diz que eles hão de ressuscitar primeiro e depois nós, os que estaremos vivos, seremos também transformados em um corpo glorioso. Promessa de Deus, promessa que está na palavra do Senhor. Então, esta ressurreição de Cristo, ela também tipifica a nossa ressurreição. Isso é motivo de você se alegrar. Isso é motivo de você estar alegre. Porque 1 Coríntios 15, para nós concluirmos essa reflexão desta tarde. 1 Coríntios 15, ele vai nos mostrar algo importante. 15:52, a palavra diz o seguinte, para nós fecharmos com chave de ouro esta reflexão. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A ressurreição de Cristo, ela tipifica a ressurreição do crente em Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde.